Olá, meu nome é Júnia Martins, eu sou neuropsicóloga infantil e hoje eu vim aqui falar para você sobre o TDAH. Você já deve ter ouvido muito essa sigla por aí, afinal de contas, tem muita informação na internet sobre o TDAH. No entanto, nem toda informação é correta e traz informações científicas. Eu tenho a responsabilidade com esse vídeo de trazer para vocês informações que são científicas e corretas sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o TDAH é um transtorno que começa na infância, porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento cerebral, cognitivo, é que começam a aparecer e manifestar os primeiros sinais do TDAH. Existem três formas de TDAH, né? O que significa isso? Existem crianças que apresentam muito mais desatenção do que hiperatividade e impulsividade. Existem crianças que apresentam mais hiperatividade do que desatenção. E existem crianças que apresentam mais impulsividade do que hiperatividade e desatenção. Então, são três formas de manifestação, mas é claro que nas três formas existe sim desatenção, hiperatividade, impulsividade, só que em menor e maior concentração de comportamentos desse tipo. Então, se você na sua casa observa que o seu filho ele não se movimenta muito, tem dificuldade de esperar a sua vez, tem dificuldade de focar, comete muitos erros por atenção ou falta de atenção, pode ser um quadro de TDAH. No entanto, nós sabemos que é importante fazer uma avaliação mais aprofundada para diferenciar de outros transtornos que também podem apresentar dificuldade aí de funções executivas, como transtorno do desenvolvimento intelectual, transtorno do espectro autista e outros transtornos que também comprometem o funcionamento das funções executivas. Então, só para a gente conseguir concentrar mais em quais são os principais sintomas esperados em crianças com TDAH, é importante a gente falar dessa dificuldade de fazer tarefas que exigem esforço mental prolongado. Então, para crianças com TDAH, é muito difícil assistir a uma aula que demora 4 horas, a fazer uma leitura que demora muito, a responder tarefas que exigem concentração por um longo período, e isso pode trazer prejuízos escolares e nos relacionamentos também. Por que nos relacionamentos? Podem ser crianças mais impulsivas, que falam sem pensar, que agem de uma forma sem avaliar consequências, podem apresentar dificuldade de esperar a vez numa brincadeira, de pensar em comportamentos que podem irritar ou incomodar outras pessoas, passando uma ideia de serem crianças implicantes, né, que provocam outras crianças. Então, esses sinais, eles são muito observados em crianças que têm TDAH. E uma avaliação neuropsicológica, ela pode nortear o tratamento adequado para crianças que têm TDAH. Crianças que apresentam TDAH e não são tratadas como devem, têm um risco maior na adolescência, até mesmo na idade adulta, se envolverem com uso abusivo de substâncias psicoativas, né, como o álcool, drogas, terem problemas de comportamento que podem levar a risco. Então, é importante a gente conhecer o quadro para tratar de uma forma que traga qualidade de vida, né? Que traga benefícios para essa criança. Crianças que estão na escola, que fazem uso da medicação adequada, da terapia, né, com enfoque aí na terapia cognitivo-comportamental, aprendem a se organizar,
aprendem a construir a sua rotina, a fazer ali as suas organizações visuais que vão dar suporte para a sua memória de curto prazo de trabalho, que podem estar prejudicadas. E também a escola passa a conhecer melhor essa criança, o quadro dessa criança, começa a ajudar com adaptações, né? Como, por exemplo, posicionar essa criança mais à frente, mais próximo do professor, dar comandos mais objetivos para que ela não esqueça do comando, dividir tarefas longas em tarefas mais curtas e que ela consiga se concentrar melhor. Então, são apenas algumas das adaptações que eu estou trazendo aqui para você que podem beneficiar, ajudar a criança a se sentir mais motivada em ambiente escolar e ter desempenhos melhores que também vão levá-la a se motivar. Você já parou para pensar o quanto um diagnóstico preciso pode ajudar na vida de uma criança? Se você não parou para pensar, é importante fazer essa reflexão. Mais uma vez, deixo claro que esse vídeo não tem intenção de fazer diagnóstico, mas de orientar os pais e as famílias sobre a importância de procurar a ajuda de um especialista, fazer uma avaliação quando o desenvolvimento do seu filho não está dentro do que é esperado. Se esse conteúdo que eu acabei de te entregar agora foi relevante para você, curte aqui, compartilha para quem você acha que pode ajudar e deixa aqui embaixo o seu comentário se você já observou isso em alguma criança, como que você agiu, e eu vou adorar saber se esse conteúdo está ajudando e se a gente pode fazer mais conteúdos como esse que entregam mais informações de qualidade embasadas na ciência.